vamos iniciar aqui, Mateus capítulo 3, é o tema dessa noite, você que está em casa, Mateus capítulo 3, versículo 16 e o 17, olha o que a palavra diz, meu irmão. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque é através da palavra que ela nos libertou, e eu acredito aqui que nessa noite, meu irmão, Deus vai falar contigo poderosamente, como já tem falado, amém? E o texto diz assim, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Toda a igreja repetindo esse versículo no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus, aplaude o nome do Senhor. Aqui o texto, ele revela algo poderoso, que nós podemos chamar Deus de Pai. A voz veio do céu. Então toda a promessa de Deus, ela se cumpre em Cristo. E é tão tremendo porque quando nós vemos esse texto, e nessa noite nós vamos falar sobre os elementos da nossa identidade. Os elementos da identidade, ele nos revela algo poderoso, porque quando criança jovem, né, Maico, queria ter a sua primeira identidade, né? Eu, por exemplo, eu falei, rapaz, quando eu fui lá tirar a foto, vim todo feliz, né? A gente jovem, não sei nessas épocas agora, mas a primeira carteira, né? Não tinha nem dinheiro, irmão, mas eu estava feliz, né? Botar a carteira no bolso e o registro, né? Cédula de identidade é algo tremendo. E nessa cédula de identidade, nós temos ali algo que às vezes a gente nem percebeu, né? Mas a primeira coisa exigida para você tirar os documentos foi a sua certidão de nascimento. E todos os seus dados ali precisaram, né, para poder compor essa cédula de identidade. E foto, a filiação, a data do seu nascimento, né? E nessa noite é isso que nós vamos aqui aprender junto. Porque Deus está falando de identidade? Porque Ele quer que a gente possa entender que assim como na identidade normal, alguns, de repente, né, não todos, mas precisaram até tirar a segunda via, né? Eu já precisei tirar, às vezes é por causa da foto, que já estava já meia, né, apagando, ou a foto que já não era compatível, né, com a idade. Eu, por exemplo, eu passei um aperto esses dias aí, porque a minha identidade, meu irmão, só Jesus. Eu só uso a minha carteira de habilitação, só que eu precisei usar ela agora, e quando eu mandei lá para a irmã ficou, rapaz, só Jesus. E às vezes por causa de um roubo, né? Você foi roubado, e aí precisa tirar a segunda via, e perda, né? Extravio, né? E algo que todo mundo, se não, mas quase todos já precisaram. E a primeira coisa que nós vamos entender é que nessa identidade tá os seus dados, que é muito importante, né? Que mostra ali a sua filiação, os seus pais, tem o número do RG e a data do seu nascimento. E o primeiro tópico que nós vamos ler é justamente falar sobre a nacionalidade, né? Se você observar lá na sua identidade, nós temos lá a nacionalidade. E o que significa? O país ou estado que você nasceu. Então você é nacional, né? Nacionalidade brasileira, ou homem brasileiro, né? Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar disso. Por quê? Embora Jesus, ele já sabia, né, que ele veio cumprir um propósito de nascer lá em Belém da Judéia. Ele já sabia que era natural de Nazaré e que morava lá em Cafarnaum. Tudo isso ele já sabia. Só que o diferencial de Jesus é que a pátria dele, né, o reino dele,
não era desse mundo, era o reino dos céus. Porque se você for entender na palavra de Deus, Jesus ele veio cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. Lembra Isaías, que nasceria da virgem, né? O Salvador, e Jesus nasceu da virgem. E muitas profecias falando que era de Judá, né? Lá de Belém da Judá que viria o sucessor do trono de Davi. E Jesus nasceu lá em Belém de Judá. E outras profecias também mais que os profetas foram profetizando, e Deus prometeu e em Cristo se cumpriu. E o mais interessante é que quando Jesus ele nasce lá em Belém da Judéia, ele é levado, né, para outras cidades. Ele foi, né, devido àquelas matanças, ele teve que, os pais fugir um pouco lá para o Egito, se eu não me engano, né? E quando ele retorna, ele não retorna para Belém novamente. E o texto é interessante que a palavra de Deus fala que ele retorna lá para Galiléia, lá em Nazaré, especificamente. E ali se deu a infância de Jesus, né? E ele jovem, pequeno, foi crescendo lá em Nazaré, para se cumprir outra profecia, o Nazareno. E se a palavra, se você for pesquisar essa palavra Nazaré, ela tem a raiz de um nazireu. Então o nazireu, ele era separado, escolhido para o Senhor. E Jesus ali cumpriu outra promessa que Deus cumpriu, que Deus falou. Ele nasce em Judá, em Belém, porque ali era a cidade de Davi, e a promessa era essa. Só que quando ele volta para Nazaré, para poder se cumprir outra profecia. E o mais interessante, falei até na oração lá, que ele inicia o ministério dele lá em Cafarnaum. Olha que tremendo. Os primeiros milagres de Jesus foi ali, na Galiléia. E todos conhecem que ele foi convidado a uma festa lá em Caná. E ali ele fez o primeiro dele, que foi transformar a água em vinho. Mas a maioria dos milagres ali na redondeza, em Cafarnaum, foi algo poderoso. E ali tivemos ali a sogra de Pedro também foi curada, aquele paralítico de Cafarnaum, aquele centurião que tinha, né, uma pessoa da sua família foi curado também, um jovem atormentado de espírito foi curado. E aí eu te falo, rapaz, qual é o propósito, né? Porque a promessa era para ele vir em Judá, ele nasceu. Só que quando ele retorna, ele não volta para Judá, porque os judeus esperam até hoje o Messias lá, como rei, como nobreza. Ele deveria vir de Judá e permanecer em Judá. Só que Cristo, ele faz diferente. Ele vai para Nazaré e depois vai para Cafarnaum. E eu pedi à minha esposa, pesquisa aí, o que quer dizer Cafarnaum? Sabe o que quer dizer? Lugar de bagunça, de desorganização. Ali estava misturado os gentios e os judeus. E foi para lá que Jesus foi. E quando eu vejo o rei saindo daqui da Barra e entrando lá dentro do Complexo da Maré, é o mesmo espírito, ou não é? É o mesmo espírito. Porque se você olhar num contexto, dentro de uma comunidade, não falando mal, mas ali tem coisas terríveis acontecendo, uma bagunça, ali tem coisas ali que ninguém respeita, e Jesus escolheu justamente para esse lugar. Por quê? Porque ali estavam almas que iam se render a ele. Maioria dos milagres foi ali em Cafarnaum. E a Bíblia fala que foi milagres que não foram nem retratados. Paralítico andando, cego enxergando, leproso sendo curado, coisas tremendas Jesus fez. E às vezes a própria cidade não souberam reconhecer o profeta. Por quê? Porque eles estavam esperando quem? O Messias lá em Belém de Judá. Então, meu irmão, a nacionalidade que Deus hoje quer falar contigo, que você não é de Belém, você não é de Jacarepaguá, você não é do Brasil, não é de Curicica, a tua nacionalidade é cidadão dos céus. Você foi chamado para cumprir um propósito, porque a tua pátria não é deste mundo. Quando você nasceu, foram lá e registraram, colocaram lá o bairro local onde tu nasceu, na certidão,
Mas eu quero te dizer que quando você nasceu de novo, a sua pátria mudou. E o Senhor, Ele vai fazer como fez com Cristo. Ele vai te levar em lugares tenebrosos para poder pregar a palavra, curar os enfermos, e por onde você passar, coisas grandes vão acontecer. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, ali vai o Luizinho, é o Luiz, é o Aloísio, ali vai ele. Rapaz, o que aconteceu com ele? Porque algo diferente aconteceu na vida do Aloísio. E aqueles que falavam, rapaz, não tinha jeito, esse homem, eu pensei que não ia ter mais jeito para ele. Hoje está sentadinho aqui, ó, glorificando. Aplaude pela vida do Aloísio, rapaz. Isso é o testemunho vivo. Jesus vai em lugares aonde ninguém vai, ele vai. Ele faz o que ninguém faz. Sabe por quê? Porque ele é cidadão, a pátria dele é do reino dos céus. E o reino dos céus é assim, meu irmão. Você precisa entender, em João 4,10, ô Getúlio, que Jesus ele foi lá e visitou uma mulher. E olha o que o texto diz. João capítulo 4, versículo 10. Essa mulher ela já não tinha mais parte com os judeus de Jerusalém. Ela já estava excluída, né? Pela vida que ela estava levando. As situações que ela estava vivendo. E quando Jesus ele inicia o ministério dele, ele vai nesses lugares, meu irmão. E ele bate de frente com essa mulher. E o texto mais interessante diz aqui, ó, João 4,10. Getúlio, isso aí, amém. Olha o que o texto diz. Jesus replicou-lhe para aquela mulher e disse: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele se revelou não como sendo de Nazaré, ou sendo lá de Belém. Aqui, ele se revela que ele, o reino dele, é o reino dos céus. E se ela pedisse a água que ele pediu, olha lá, ó, águas vivas, meu irmão. Então, em todo momento por onde Jesus andava, as pessoas quando viam ele, e até desprezavam ele, porque certos momentos, na passagem de Jesus, falava, é esse lá, filho do carpinteiro, lá da Galileia, né? O próprio Filipe, quando foi pregar para Natanael, e ele falou, poderia vir alguma coisa lá boa da Galileia, né? E ali você vê que se cumpriu o propósito de Deus, porque ele foi desprezado, ele não tinha formosura, ele não tinha, né, a postura que o povo queria na época de um rei, com a espada, né? Mas ele se despiu e veio como servo, para poder revelar a Deus que nós somos filha amada do Abba. Em João 6,38, diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em João 6,50 e 51, ele diz que ele é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça, o pão vivo que desceu do céu. Então que você entenda que se você viver o homem natural de onde você foi registrado e do país que você está, você vai viver o natural. Agora, se você está em Cristo, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é que você não é e não pertence neste mundo. Mas, Carlinhos, você vai estar dizendo para mim que os meus planos na faculdade, meu irmão, é bênção de Deus, continua. Mas eu tenho um sonho ainda da casa própria, meu irmão, eu também, continua. E Deus tem prazer nisso. Mas você precisa entender que quando você tomar posse daquela casa própria e você chegar lá dentro dela, você vai glorificar a Deus, porque ali é temporário. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você é algo sobrenatural. É aquilo que nossos olhos não viram, meu irmão. Você vai num lugar bonito, é muito bonito. A minha mãe deixou uma herança lá em Arraial do Cabo, rapaz, aquilo é maravilhoso.
Rapaz, se eu vivo o natural de Deus, eu não voltava para Curicica, meu irmão. Eu voltava, né? Pastor André lá naquele paraíso, aqui, ó, não volta. O natural vai buscar o natural, mas o espiritual busca o espiritual, meu irmão. Nós temos prazer em fazer a vontade do Pai, porque foi isso que o Senhor nos chamou. O prazer de Jesus é fazer a vontade do... E muitas das vezes você pensa que não é ninguém, você pensa que não está acontecendo nada, você pensa que é mais um culto, e não é, meu irmão. O que Deus quer fazer na tua vida é que tu ativa e traga para você que você é o que a Bíblia diz que você é, você não vai ser. Eu lembro que aqui, eu entrei nessa igreja, eu estava endividado, meu caminhão desempregado, o meu casamento já estava quase desfazendo, e quando eu cheguei aqui, fui para o encontro, varão, pelo sorriso da minha esposa, pelo meu, varão. Isso é o poder de Deus. É Deus que te chamou. Eu vou fazer outra viagem internacional. É a graça de Deus. O Joe aqui falou, né? A graça de Deus. Indo lá para Israel. Rapaz, saí de dentro de uma comunidade. Eu me converti em cima de uma laje, de uma madrugada fria. Eu não fazia planos nenhum de um dia estar aqui. Mas o Senhor Jesus foi lá e me alcançou. Lembra de você, cara. Deus te chamou para essa obra. Deus te chamou para essa grande obra. Amém? E a tua nacionalidade não é desse mundo. A tua pátria não é daqui. Você pertence ao reino dos céus. Eu falo, por onde eu falo? Rapaz, se você nasce uma vez, tu vai morrer duas. Agora, se você nascer duas vezes, tu morre uma. E se a trombeta trocar, nós nem morrer vamos. Seremos transformados. Eu falo isso lá em casa. Eu tenho um filho jovem, né? Como todo mundo, né? Filho jovem, rapaz, é bênção de Deus. Eles são labareda, né? Mas todo momento a gente tem pregado, porque eu acredito e creio que nesse próximo encontro ele vai. E ele foi criado, né? Na igreja e tal. Eu creio que ele já é o escolhido do Senhor. Só que é minha responsabilidade. Dentro da minha casa, a minha esposa está pregando a palavra de Deus. Ele precisa entender por quê. O que nós estamos observando? Quando viemos para o culto agora, uma irmã da Eliana lá em Araruama, 3 jovens, né, que é filha de uma amiga dela, estavam dentro da casa, os meninos foram lá e fuzilaram os meninos. Um conseguiu escapar, a irmã dela desesperada, agora à tarde, vindo para o culto, e 2 estão no UPA. Vamos até orar aqui, já oramos lá atrás, e está no estado mais grave esse, e todos jovens, irmãos, 2 irmão gêmeo e o outro mais velho, né? Problema com droga, com vício, já viu, né? E a mãe nem lá estava. Então o que acontece? O diabo está investindo pesado para destruir a vida dos jovens e das crianças, meu irmão. Mas a igreja está de pé, a igreja está orando, a igreja somos nós, meu irmão. Porque se você entender, a tua nacionalidade é a mesma de Cristo. Você entender os mesmos sinais que Cristo fez é você. Ele falou que se tu crer, tu vai fazer sinais maiores. E é essa nação que o Senhor nos colocou para poder pregar enquanto estivemos aqui, por onde nós passarmos, para fazer a diferença, meu irmão. E eu acredito que aqueles jovens, eles são um projeto de Deus. Deus tem uma obra. Porque se estão respirando, tão vivo, dentro do leito lá do UPA, é porque Deus tem uma obra na vida deles, amém? Então, repita comigo, eu sou cidadão dos céus. Nós não somos desse mundo, não pertencemos a este mundo, a nossa pátria é celestial. Vamos ver outro texto que diz Filipenses 3:20, olha só, o que diz em Filipenses 3:20? Olha o que diz, pois a nossa pátria estás aonde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Está vendo? Então a nossa pátria é do céu, meu irmão. Mas Deus te deu toda essa terra para você desfrutar do melhor. Nós temos tudo para desfrutarmos. Não como o mundo desfruta.
mas nós desfrutamos porque nós temos o privilégio de sermos cidadão dos céus. Pensa você lá na praia, nada de errado, só que eles estão desfrutando sem Deus. Aí você chega lá e olha aquele marzão, que coisa linda, meu irmão. Ali Deus colocou para nós desfrutar. Eu falo para o meu filho que ele, sem estar alinhado com a vontade de Deus, ele vai até chegar em algum lugar. Chega. Mas com Deus ele vai muito mais longe, porque a promessa é vida eterna. E eu como pai, eu não posso salvar o meu filho. Você como mãe não pode salvar o seu filho. Mas você como pai ou mãe, você pode pregar para o seu filho. Porque a promessa é você e a tua casa a servir ao Senhor. E a coisa mais linda, porque quando o Senhor te escolheu, antes da fundação do mundo já estava tudo projetado. E o plano é você e toda a sua casa, meu irmão. E por onde você passar, o Senhor vai te dar por herança, porque tudo é do nosso Pai. Eu tenho um amigo meu que ele está lá em Maceió. Ele está viajando o Brasil todo. Ele é igual o príncipe da Barra aí, o Vitinho, é tremendo ele. Ele falou que a partir do ano que vem, ele vai fazer viagens internacionais. Ele falou, vou em Israel também, Carlinhos. Eu falei, amém. E ele ficou assim, a mente dele ficou, sabe, como é que pode, rapaz? Você vai lá em Israel e eu ainda não fui. Olha só, não sei nem se ele está assistindo. Só que ele é um empresário, bem sucedido, só que eu sou também filho do dono. E o dono é dono de tudo, meu irmão. Só que ele olhou para onde eu moro, no meu condomínio. E segundo os olhos, fala assim, rapaz, você aí vai conhecer Israel primeiro do que eu, bobão. Falei, não sou eu, é a graça de Deus. E Deus faz assim. Na tua empresa, por onde tu passar, no teu casamento, né? Eu cheguei uma vez na noite, chegou lá uma mulher lá querendo ler minha mão e falou que eu não ia casar com a mulher mais linda desse planeta. Casei, meu irmão. Tá ali. Né? O diabo, irmão, ele veio para cegar. O príncipe que rege esse mundo, provisoriamente, ele está cegando a vida das pessoas. Elas não estão conseguindo enxergar. E falta só um filetinho de cabelo para... Porque 2000 anos atrás, Jesus já veio, morreu, foi crucificado e já ressuscitou. O que tu acha que falta mais, meu irmão? A última pessoa aqui que vai aceitar Jesus e o Senhor vai rasgar os céus aí, vai arrebatar a igreja. Então essa é a promessa de Deus, amém? E o que nós vamos falar agora, além do que nós já falamos da nacionalidade, né, do aspecto de uma cédula de identidade, tem também a data de nascimento e a expedição. Né? Quem sabe da data de nascimento, todo mundo lembra. Mas existe uma data também que quase ninguém lembra, eu também não, que é a data de expedição. E o que é essa data de expedição? É no momento em que quando o documento ele é entregue, né, e foi para sua mão, é registrada uma data. E aí eu te falo, qual é no nosso registro celestial, a nossa data de expedição aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando Cristo foi na cruz, ali foi a data de expedição. Cristo, ele falou na cruz do Calvário, aquilo que a gente sempre repete, né, Vitão? Tudo está consumado. Ali foi o nosso start. A nossa data de expedição, da nossa cédula celestial, ela acontece há mais de 2000 anos atrás. Aí você vai olhar para a sua e vai falar, não, a minha foi de 1997, rapaz, você não entendeu. Porque lá no texto de João, Getúlio, olha o que nós vamos ver agora no texto de João 19, 28 ao 30. Olha o que diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. 29. Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meu irmão, por onde eu tenho passado, eu tenho falado tetelestai. Né, Maico? Por quê? Porque
que é a obra consumada na cruz. Nós precisamos entender que aquilo que aconteceu antes da cruz já aconteceu. Nós somos o povo pós-cruz. Jesus ressurreto, a obra consumada. E tem crente que ainda está tentando fazer. Eu era assim, irmão. Quando eu achei que era crente, eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho. E foi uma luta para me entender. Até que o pastor me chamou e falou assim, vem cá, esse piso aqui da igreja não está pronto? Eu falei, está pronto. E tu não anda nele? Anda. Tu precisou fazer ele? Não. Tu precisa fazer alguma coisa? Não. Então só anda. Olha só, rapaz. Abriu na minha mente. Assim é Cristo. Quem foi na cruz foi tu? Não. Adão quando pecou, tu estava lá? Não. E Jesus quando foi na cruz, tu estava lá? Não. Mas você recebeu aquilo que Cristo já. E tu vai querer fazer, meu irmão, aplaude ao Senhor. Tetelestai. Está consumado. É isso que nós temos que falar. Porque nós temos que desconstruir muitas mentes, pessoas que infelizmente estão na ignorância tentando fazer. E quando você tenta fazer, você olha para a cruz e diz que ainda não foi nada. Que Cristo não fez o suficiente. Você sabia disso? A pessoa mesmo na ignorância, ela tentando fazer, ela olha para a cruz e diz que Cristo ainda não fez, não foi o suficiente. É como se Cristo tivesse que voltar para fazer. Olha que coisa, irmão. E Deus quer usar eu e você para poder desconstruir e ganhar almas para o reino de Deus, meu irmão. A obra de Deus não é feita no nosso braço. A obra do Senhor é confiada naquilo que Cristo já fez. E Ele pagou uma dívida que era minha e sua, que jamais, meu irmão, poderíamos fazer. E tem pessoas aí querendo pagar. Você sabia que tem pessoas que com a dívida paga, vai lá na Caixa Econômica lá para poder como? Não, tem uma dívida. Sério, irmão? Tem pessoas que ainda vai no banco e não acredita que foi pago a dívida. E a Caixa fala, Senhor, senhora, já foi pago o seu nome, mas aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, o meu caminhão estava em busca. E eu lembro, antes, quando eu tirei meu caminhão, eu tinha feito um empréstimo no Mundo. E uma agenciadora da Caixa oferecendo lá uns 7 mil e pouco. E eu no Mundão, cerveja, carnaval, rapaz, 7.500. Só dá o nome, CPF, o dinheiro vem na mão. Eu tirava uma parte, mas a dívida ficava para mim. E eu fui lá igual um bobão, peguei e torrei tudo, porque era próximo do carnaval. Meu irmão, como é que o diabo me humilhava? Torrei tudo, mas a dívida ficou, não ficou? Meu irmão, passou tempo, passou anos, e depois eu aceitei a Cristo. E lógico que o crente, né, meu irmão? Depois de crente, não vamos fazer isso. E eu no Mundo, aceitei a Cristo, e eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a minha própria mulher, você não vai voltar mais para casa? Eu falei, não. Eu fui para o centro de recuperação, irmão. Fui com o Robson lá esse dia, não foi? Ó. Eu fui para o centro de recuperação. E ela falou assim, você não vai voltar mais para casa? Eu falei, não. Tu não ama nosso filho, não ama a gente, ama mais a Deus do que a gente? Eu falei, amo. E ela foi lá para mim voltar para casa com ele, irmão. E eu não voltei. Sabe por quê? Porque eu recebi algo diferente. Eu bebia, eu fumava, eu andava no mundo, né? E ela, coitada. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu senti algo que o mundo nunca me deu, meu irmão. Você lembra que quando tu aceitou Jesus, tu sentiu algo que o mundo jamais, meu irmão. E a minha pior morte, que quando eu saía para as bebedeiras, para as noitadas, a minha pior morte é que o vazio continuava, meu irmão. Aquilo ali era a minha morte, meu irmão. Rapaz, até o dia que eu aceitei Jesus, eu falei, rapaz, tudo mudou. E ela, que pensei que ela ia embora, ela não foi, ela foi sábia. Ela foi para o centro de recuperação, meu irmão. A Eliana. E lá o pastor, primeira coisa que fez também, falou, rapaz, vocês não eram casados e tal, aquele negócio todinho, papai, eu não entendo de nada, casado com o filho amigado, falou, não, vocês separam também. Eu falei, tem esse mistério, mandou a gente lá para o Paraná, um frio, e ela dormiu no quarto e eu no sofá na sala, varão. Maior prova. Mas casamos em 3 meses, é bênção. Mandamos fazer pedi minha aliança, mandamos fazer uma nova agora, vamos renovar nossos votos aí. Em agosto agora vamos fazer aí 23 anos. Olha que tremendo. E é isso que Deus faz. Aí lembra, quando ela chegou lá e falar para mim voltar para casa, ali o Espírito Santo já estava falando que a minha casa não é mais terrena, é espiritual.
Mas hoje nós moramos numa casa. Hoje nós temos uma família. Mas entendemos que nós estamos aqui por passagem, meu irmão. Aquilo melhor que Deus já preparou para nós está lá. Não está aqui, meu irmão. E o que Deus quer é que você desfrute, meu irmão. Não se engane com as coisas do mundo. Não se engane no YouTube, na internet, no Instagram. Né? Quantos jovens aí, né, não estão dando mais valor aos diplomas, aos cursos, e fica dia e noite naquele negócio, cara. Rapaz, e durante o dia no colchão lá, meu irmão, que não levanta por nada. Falo, que isso, rapaz? Que mistério é esse? E hoje botar o currículo é tudo online. E aí, botou no concurso público? Não. Mas vai lá, está lá. E uma coisa, rapaz, não sei se tu está percebendo. Uma coisa que está acontecendo muito na internet, o que está acontecendo? Está havendo uma nova onda de funk aí, uns MC de São Paulo. Os meninos estão investindo pesado. É ostentação, né? Os jovens estão tudo louco, cara. Ele vê aqueles meninos com aqueles carros importados, BMW, todinho, em casa de 2, 3 milhões, 5 milhões e tal, eles ficam malucos. E aí eles falam assim, lá, venceu, mais um que venceu. Eu falei assim, quem venceu? Não, ele venceu na vida. Venceu na vida? Por quê? Não, olha lá o carrão do ano, olha lá a casa dele, olha lá mesmo o cordão dele, rapaz. Uma juventude que está sendo enganada. E nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um jovem, coitado, muito jovem, teve bastante dinheiro, mas ele não conseguiu vencer. Ele venceu? Não venceu. Então ele morreu no vício, nas drogas, a esposa no hotel, e ele lá foi para a prostituição, no próprio hotel. E ali, uma brincadeira de amigos, efeito de droga, qual foi o resultado? Morte. Ele venceu? Não venceu. Então essa juventude precisa como? Se alertar. Nem tudo que tu vê é ouro. E quando eu falei assim, está trocando bronze por? Está trocando ouro por bronze. Ali, que nada, pai. O negócio é ouro. Eu falei, mas o ouro não é esse. Por quê? O diabo está colocando um ouro falso. A ganância do dinheiro tudinho para enganar eles. Eu falo, meu irmão, a tua construção de vida, ela tem que começar pelo alicerce, pela base. Toda casa começa na base, alicerce. Se não tiver Deus do início, no fim vai dar ruim. Vai dar ruim. E eles ali como? Sendo muito influenciados. E eu pelejo pelos meus filhos. A menina, graças a Deus, a Júlia é uma bênção, meu irmão. Ver ela se formando maturidade, indo para o encontro com Deus. O Júnior também é. Mas eu creio que ele vai estar aqui. Então você que tem filho, não desista, meu irmão. Teu filho é uma bênção. Mas é você que Deus quer usar. Meu irmão, não cessa de pregar. Amém? E olha o que a palavra diz em Colossenses. Bota para mim, Getúlio. 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Então, nós estamos como Cristo é. Toda a perfeição de Cristo habita hoje em nós. A perfeição dele e a justiça dele hoje está em nós. Então hoje, quando Deus olha, nós somos justos por causa de Cristo. Então você não tem que falar que tu é ninguém. Às vezes o diabo vem querer botar dúvida. Eu estou desempregado, meu irmão. Porta grande, demora a abrir, mas abre. O que Deus tem reservado para você é algo grande, meu irmão. Só creia. É um processo. Tudo tem um processo. Mas vai profetizando, meu irmão. Eu lembro que quando eu estava com o meu caminhão parado, o pastor aqui falou, você que está desempregado, tem um caminhão, está parado, começa a profetizar, começa a lavar o teu caminhão lá, como se ele já tivesse empregado, ele já está empregado. No outro dia eu estava lá lavando o caminhão, aí sem passar muito doido, e aí, já arrumou vaga? Eu falei, tá, trabalhando, pela fé. Não foi? Deus usou o irmão, até lembro, Eduardo, olha só, eu nem sabia, trabalhava aqui na Vic Bold, não foi? Eu vim trazer uma doação, e ele conhecia um amigo meu, e ali, olha como é que Deus agiu. Rapaz, isso é tremendo, varão. Então, muitas das vezes, você acha que não está acontecendo nada na sua vida. Né? Se algo aconteceu de ruim, é Deus fazendo um arranjo melhor para você. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós precisamos entender isso.
A igreja fez um propósito no início, eu lembro, a gente estava em 21 dias, no 10º dia orando, o meu filho, pai, o cara quebrou o seu para-brisa. Eu falei, rapaz, no meu cruz, né? E eu mentalizei em Deus, eu não posso perder a ligação. Pai, a pedra é desse tamanho, está lá cravada. Aí eu falei, Eliana, calma aí, vamos lá embaixo. E fui em espírito, irmão. E passou um cara meio doido, tacou, sem motivo nenhum. Quando eu olhei lá, a pedra no meu para-brisa não doeu em mim. Sabe por quê? A Bíblia manda a gente andar em espírito. Se eu sou terreno, estivesse na carne, Robson, peguei a pedra, removi a pedra, liguei para o meu pastor, guarda essa pedra, porque Deus vai fazer coisa maravilhosa na tua vida através dessa pedra. Guardei. Não demorou muito tempo, Deus nos realocou da célula Caróis e nos colocou numa célula lá no Partido Alto, com a Dani, com o Fabrício, com a Andréia, com o Marcos. Sabe qual é o nome da célula? Pedra Angular. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Rapaz, isso é coisa de Deus, varão. E às vezes você pensa que é coisa ruim para o mal, né? Não, Deus converte isso em bênção, meu irmão. Não tinha R$1, fui na minha tia, me emprestou o cartão, parcelei, o para-brisa já estava novinho. Uma semana orando agora pelo cara que tacou a pedra no meu vidro. Daqui a pouco, quem me aparece? O rapaz, o espírito igual do gadareno. Quando ele me viu, eu falei, vem cá, rapaz. Estou orando por você. Pô, eu taquei uma pedra no vidro do cara, ele me chamando, está orando por mim, vem cá. Peguei ele, meu irmão, para a honra e glória de Jesus, subi com ele lá em casa. Quando a minha mulher viu ele, a minha esposa, o meu filho viu ele, eles não acreditaram. Sentou na minha sala, tomou um suquinho e ficamos falando de Deus. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Só Deus faz isso, varão. Tu entendeu? Então, é algo que nós temos que entender, que a nossa filiação não é mais desse planeta. Nós somos do reino dos céus. Agora, se tu for daqui da terra, varão, é carne, varão. Já era. Amém? Sendo assim, o nosso ponto de partida, meu e o seu, nós já somos perfeitos em Cristo, porque toda a perfeição de Cristo já habita em nós. Então, a nossa data de expedição, ela começou lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Amém? E a própria a cédula de identidade agora vai revelar o teu nascimento, né? Todo mundo tem um nascimento. E o meu nascimento, né, 29 de maio, todo mundo já sabe, de 1900, entendeu? Vocês já estão ligados? Todos nós temos, entendeu, Xandão? Todos nós temos um nascimento na nossa cédula. Mas qual é o nascimento que Deus está falando contigo nessa noite? Foi no dia que você nasceu de novo e aceitou Jesus, meu irmão. Isso é o melhor nascimento. Porque quando você nasce de novo, meu irmão, eu lembro logo de Nicodemos, que quando foi ter a noite com Jesus, ele querendo entender o que era nascer de novo. Ele achou que era voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. E hoje nós nascemos de novo, porque nós temos um novo nome. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E o nosso nascimento agora é Cristo. Porque nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se você nasceu de novo, você sabe que a sua nacionalidade não é mais desse mundo terreno, por que tu ainda fica aceita a acusação do diabo, meu irmão? E é isso, a importância da gente poder compreender a palavra de Deus. Deus pegou a sua filiação e mudou lá no Calvário. A data de expedição há 2000 anos atrás. O início da igreja começa quando Cristo fala, tetelestai. Nós andamos agora no feito. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, varão. Que você agora é nova criatura. Aquele que curtia lá, não vai mais. Aquele que cometia lá, não vai mais. Sabe por quê? Porque o que habita em você é celestial, varão. É eterno. É aquilo que Paulo falou. O que Deus preparou para nós não é aqui. É lá nos céus. É o que os olhos não viu, o coração do homem não sentiu, que não chegou ao entendimento humano. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você.
E muitas das vezes a gente quer ficar apegado, né? Gostamos de coisas aqui, e entendemos que é bom de usar um carro novo, mas eu já usei um carro velho, para mim não importa. Já fiquei sem carro, com carro ou sem carro, nós vamos adorar o Senhor. Hoje, quando eu vejo um irmão conquistando, né, uma bênção, um carro, eu sei que é para ser uso na obra de Deus. Porque tudo que é nosso é para a obra de Deus, varão. Então é assim que a igreja cresce, com virtude, na prosperidade. Porque se você entender, toda a herança já foi nos dada, toda a riqueza já foi nos, precisamos acessar. Lembra do Gugu? Morreu, né? Bilionário, e deixou uma herança. E a família está brigando ainda para poder ter a herança. Olha que coisa. Nós não. Nós, quando aceitamos Jesus, toda a herança já é nossa. Ninguém tira. Ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos uma nova filiação com Deus. Nós nascemos de novo. Nós temos uma data de nascimento celestial. Da mesma forma, se estamos em Cristo, tudo o que há em Cristo nos é atribuído pela graça, favor e Nós precisamos entender, não foi merecimento, mas foi a graça do Pai. E em Cristo. A graça é aquilo que você e eu não poderíamos fazer. Pensa assim, num carro que eu não poderia comprar. Comprei, mas foi a graça. Uma viagem que eu não poderia fazer. Fiz, mas foi a graça. Ah, mas tu pagou. Mas foi a graça de Deus que me deu condições e eu paguei, certinho. Mas eu entendo que foi Deus, que Ele que nos prospera. Se você entender a semeadura, você vai colher aquilo que você plantar. E a semeadura de Deus, meu irmão, é os teus celeiros transbordante. Ah, mas Paris não é para mim não, aprendi com o meu pastor bobinho. Vamos pegar, André. Eu falei que no próximo ano, olha lá, o Joe pegou. Próximo ano, 2022, eu fui na Áustria, minha irmã mora na Áustria, minha mãe, né, partiu para o Senhor na Áustria, e eu tenho agora vontade de ir na Suíça. Eu falei, mulher, vamos. A Valéria Eduardo fez assim, tetelestai. Amém. Ninguém disse amém? Irmão, quando lança aqui, eu pego logo. Andar naquele trem, subir nos Alpes suíços lá, é coisa mais linda. Minha mãe foi. O Vitor, né? Tremendo na Itália. Vamos pisar lá naquela terra. Sabe por quê? Porque nós vamos lá, não como homens naturais. Nós vamos lá como servos celestiais. E por onde nós andamos lá, algo diferente acontece, meu irmão. Vamos agora à nossa primeira reunião de discipulador. Rapaz, eu entrei ali, eu falei, que isso, varão? Se cumpriu mais uma profecia, né? Sentado no meio dos príncipes. Eu falei, rapaz, tremendo. Eu fiquei maravilhado. Mas sabe o que tinha na nossa mesa? Oração, programação de todos os projetos de Deus, reunião, células, multiplicação, que coisa grandiosa. Várias mesas ali, naquele restaurante. Zambugue lá, muito tremendo, né? Mas o que estava tendo ali, o melhor alimento da mesa era o quê? A comunhão dos santos, varão. Então Deus vai te levar em lugares aonde você jamais imaginava. E vai te levar, meu irmão. Você querendo ou não querendo, porque é a graça de Deus. Amém? Então em Romanos diz que pela desobediência de um homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Mas pela obediência de um só, nós se tornamos o quê? Justo. Então hoje eu ando lá pelas ruas da favela, lá da Baixa do Sapateiro, lá pelo Timbal, onde o Reinaldo foi lá, por onde eu passo, eu falo, eu sou justo, porque Cristo me justificou. Então hoje o diabo não tem poder para falar ali, vai aquele outro que andar, não. Você tem que entender que agora você é justo, meu irmão. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu lembro que ali dentro da comunidade fizemos alguns resgates nos jovens. E o pastor falou aqui em testemunho e foi verdadeiro, cara. Nós pegamos um cara que estava levando pasada lá dentro, lá perto da maré. E quando chegamos lá, rapaz, ele estava definhado. Mas sendo que quando chega o conhecimento do crente, né, Robson? Meu irmão, não tem como pensar duas vezes. Vamos lá. E se estiver vivo, meu irmão, é porque Deus permitiu ali e agora vamos pegar esse jovem. Peguei aquele menino e levamos para o hospital, Geral de Bom Sucesso, eu me lembro como se fosse hoje. Ele todo quebrado, dívida de tráfico, de droga, né? E levamos ele na Kombi lá, chegou no hospital, um policial conhecia já o trabalho, quando viu ele, falou, rapaz, entra.
Já abriu a porta lá de trás, né, Robson? O crente é assim, ele tem entrada livre. E quando chegamos dentro do hospital, deixamos lá um rapaz lá para se tratar, curativo, para levar para o centro de recuperação. E algo interessante que o policial, ele já conhecia, e quando viu a gente lá fora, ele chegou para a gente e falou assim: rapaz, toda vez que vocês vêm aqui, eu sinto algo diferente, cara. Esse trabalho de vocês, o cara está para morrer, ele fez uma dívida, usuário de droga, de crack, não sei o quê, e vocês vão lá e pegam, vocês são de Deus, cara. Só pode ser de Deus. Ele falando com a gente, falando justamente, é isso aí, essa obra de Deus, Cardoso. Ali, ó, tem uma menina aqui dentro, que eu já não sei o que eu falo com a família. Essa menina já está indo para o saco preto, e realmente já está. E ele falou assim, olha a fé daquele policial. Eu creio que se vocês forem lá dentro, cara, alguma coisa vai acontecer. Porque eu não sei o que eu vou falar para a família. E os médicos estão lá também, é só fechar. Aí eu falei, você leva a gente lá dentro? Levo. A gente vai poder orar? Ele falou, baixinho, mas pode orar. E eu fui com um amigo que nem crente, empresário, que ele ajudou no carro dele a levar o rapaz todo, e passamos pelo menino, que nós deixamos lá, ele já sentadinho na cadeira, recebendo já os cuidados todinho, passamos, é uma sala que ninguém pode acessar, né? É vermelha, né? Mas aquele policial foi usado por Deus para a gente entrar com ele. E entramos. E quando eu vi ali, realmente, a cena era um cadáver, meu irmão. Uma jovem, é uma menina jovem. E ela naquela maca, o alumínio puro, né? Não tinha colchão, não tinha nada. Um alumínio puro, meu irmão. E o saco já pela metade, cheio de negócio colado. E não tinha nenhuma reação. E os médicos correria lá dentro, né? Passa para cá, passa para lá e tal. E nós lá com o policial, aí ele falou assim, ó. Olhou para um lado, para o outro. Pode orar. Baixinho, baixinho. Rapaz. Quando nós botamos a mão, e o empresário comigo, Senhor Jesus, em nome de Jesus, manifestou demônio dentro do hospital, meu irmão. O espírito da morte levando aquela menina. Quando manifestou o demônio, meu irmão, aí não tem como o crente falar baixo, meu irmão. Ali, varão. Tu ri? Meu irmão, poder de Deus, que glória. E quando expulsamos ali, expulsam o espírito, a autoridade está contigo, meu irmão. Espírito da morte. E quando expulsamos ali, em nome de Jesus, aquela menina deu um pulo, que ela já foi arrancando aquele negócio e já queria sair correndo, não sabia nem onde estava. E acalmamos ali, os médicos pararam chorando, todo mundo ao redor lá vendo aquilo ali. Eu falei, rapaz, o policial chorando, cara. Eu falei, que isso, cara? Isso é, aplaude ao Senhor Jesus, cara. Isso é coisas que nós, no Evangelho, rapaz, é uma grandeza de Deus. Nós estamos condenados, meu irmão. Uma dívida que a gente jamais. E Deus usando e operando através de você. Tu entende isso? Então isso é para edificar a sua vida, varão. Essas experiências é boa porque muitas pessoas precisam ver o poder de Deus. Para me alcançar Jesus, eu tive que ver o poder de Deus. Eu não sei você, mas se tu não viu, você vai ver o poder de Deus, meu irmão. E ali saímos do hospital glorificando o nome do Senhor. Aquela jovem falou que era afastada, meu irmão. Entendeu? E aconteceu não só com ela. Eu falei, pastor, o meu cunhado foi atropelado por um ônibus na linha vermelha. E quando nós fomos na linha vermelha, o guarda desviando em uma poça de sangue, um ônibus atropelou ele e morto, cara. Pensa assim, eu ver meu cunhado, irmão da Eliana, caído e morto. Um familiar teu, morto. A primeira coisa que a gente pensa é orar, cara. E oramos a primeira vez, foi igual aconteceu com esse menino do salão. Nada, meu. O pessoal do ônibus e o motorista, todo mundo dentro do ônibus tinha que esperar a perícia, o bombeiro vir. Orei a segunda, nada, cara. E bota a mão de novo, terceira vez e nada, meu irmão. Daqui a pouco ele mexeu. Quando ele mexeu, o espírito da morte, meu irmão. Em nome de Jesus, sai! E ele deu um pulo, cara. Numa linha vermelha, o sol quente. Quando eu vi aquilo ali, para segurar ele depois dali, foi difícil, cara. Chegou o carro de bombeiro, 5 bombeiros tentando segurar, porque o demônio não estava querendo ainda, resistindo.
E a gente foi agarrado com ele, orando até o hospital. Lá no hospital o demônio saiu. E ele não sofreu uma fratura, nada. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então, se tu não viu, se tu não vê, creia somente, cara. Às vezes não é necessário você ver, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas você vai ter essa experiência se tu não teve, meu irmão. Pessoas vão ser curadas através da tua vida, na tua célula. Pessoas vão ser libertas da droga na tua casa, na tua família. Creia somente. Amém? Aplaude ao Senhor. Porque nós temos a filiação. A filiação nossa é que nós temos um pai. Eu nasci na minha identidade, não tenho o nome do meu pai. Mas eu descobri que agora eu tenho um pai. Eu tirava a minha identidade e ficava tentando entender por que não tem o nome do pai, só o nome da mãe. Pensa numa criança nascer sem a imagem do pai. Quantas crianças? Por quê? Porque o diabo atua já desde o início na separação dos pais. E eu não tive a imagem do meu pai. E a maior filiação que nós temos hoje é aquilo que Jesus nos revelou, que podemos chamar Deus de Pai. E quantos jovens, né, às vezes tem um sentimento ainda, a mágoa dos pais, do pai abandonou, que não criou. Eu descobri que no mundo fala assim, que pai não é aquele que faz, mas é aquele que cria. Eu descobri que pai é aquele que cria, é o meu criador, é o teu criador. Esse é o nosso verdadeiro pai. O diabo tenta te escravidar nisso aí, a escravização, fica escravizando a tua mente, colocando um sentimento ruim. Mas pensa um lar, nascendo sem imagem do pai, meu irmão, era o meu. A minha mãe não tinha Jesus. E quando eu vi essa palavra, eu falei, meu Deus, nós temos hoje a filiação verdadeira do nosso pai. Podemos chamar ele de Abba, Pai. Quem muito sabe que é amado, não vai mendigar mais o amor de ninguém, meu irmão. Ele nos amou primeiro. A maior declaração de amor para mim, para você, foi lá quando ele falou, há mais de 2000 anos atrás, ele falou, está consumado, tetelestai. Você que está em casa, passamos por um período muito difícil, as coisas estão dentro da normalidade, mas eu quero te dizer que você tem um Abba Pai, que cuidou e está cuidando desde o início, meu irmão. E ainda Deus ainda está salvando vidas, meu irmão, para o seu reino. Há um propósito de Deus, há um tempo estabelecido, e nós temos que entender que os tempos estão já curtos. Estamos vivendo os últimos dias, meu irmão. E você às vezes ainda fica brincando, achando que não é o que Deus já falou que você é. Filho amado do Abba Pai. Vamos abrir lá em Mateus, novamente, e o texto vai dizer, este é o meu filho amado. No texto, podemos ver aqui que Jesus ouve a voz que veio do céu. Se você entender nesse texto, que logo após Jesus sair e ser batizado e ouvir essa voz, a primeira coisa que o diabo fez quando ele foi tentado lá no deserto, logo após desse acontecimento, o diabo foi lá no deserto lá, para tentar o quê? Colocar dúvida em Jesus. E se Cristo, habitando nele toda a plenitude de Deus, foi tentado, muitas das vezes tem acontecido contigo e você não tem entendido que você já é filho amado do Pai. E o que Satanás disse para Jesus? O diabo foi lá e foi questionar a identidade. E é sempre nos dias mais difíceis, sabe? Aquele dia mais difícil que você está passando. E é ali que vem um tentador, porque a função dele é essa. É o Ra-Satã, o acusador, tentador. E é nesse dia mais difícil e que ele vem para poder colocar em xeque a tua identidade, porque ele fez com Jesus. Às vezes, ele vem colocar dúvida na sua liderança. Será que é isso mesmo? É a célula? Será que é isso mesmo que Deus quer, meu irmão? O diabo, ele nunca vai mandar você abrir uma célula. Né? Eu aprendi aqui, o diabo nunca vai mandar você fazer um curso de maturidade, não vai. Não vai, meu irmão, porque ele é o oposto de Deus. Então, se você entender, meu irmão, ele vive sempre colocando dúvidas certas, porque ele fez com Cristo. E aqui a palavra diz que ele fez lá, se tu for filho de Deus. Não foi assim?
torne essas pedras aí pães. Meu irmão, se ele fez com Cristo, imagine comigo e com você, ele não vai desistir. Mas nós temos já tudo que nós precisamos em Cristo, a obra consumada, e ele já é um derrotado, e nós somos mais do que vencedores. Então a Bíblia fala que ser filho de Deus significa ser nascido da vontade de Deus. Nós somos nascidos da vontade do Pai. Isso é ser filho de Deus. Em João 1:12 diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Está vendo? É a palavra que diz. Você é o que a palavra diz que você é. Aí o diabo vai tentar ainda botar dúvida na tua mente e você ainda vai cair nessa, meu irmão. Ai, pastor, eu não consigo. Né? Ai, eu não estou conseguindo. Ai, a prova está muito grande. Conhece pessoas assim? Ai, estou no deserto, irmão. Que isso, cara? Tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, estão vivendo uma vida que eu falo, rapaz, esse deserto nunca acaba. Está sempre ruim. E sempre ruim. E eu falo, rapaz, eu estou desfrutando. E eles olham para a minha cara. E teve um irmão que ele sempre vai lá, uns irmãozinhos da lei, sabe? Lá do deserto, ainda do Sinai. A gente tem 2 montes, a gente ouviu aqui, né, na pregação. O Monte Sinai representa quem? A antiga aliança, a lei. Né? Só que nós temos uma representação na Jerusalém que é do alto, que é Sara, o filho da promessa. Então nós somos o quê? Filho da graça. Só que tem uns irmãos que vivem muito na lei. Rapaz, eu recebo eles e o negócio está como? Aí esses dias eu falei, então vamos lá, vou fazer um negócio contigo. Aí eu falei, então, toda vez que você se comportar mal, fazer algo ruim, eu tiro a salvação de você. Tirei. Eu fazia assim, eu sou Deus. Fez mal, não está mais salvo. Aí está lá. Rapaz, estava lá em Caxias, lá, rapaz, não sei o que aconteceu comigo. Fiquei por lá, aconteceu algo. Eu falei, tá bom, retirei a salvação. Aí o irmão prega para você, ouve a palavra e você volta para Jesus. Aí eu sendo Deus, te entrego de novo. Agora está salvo de novo. Aí mais para frente ele não aguenta. Opa, me dá aqui. E tem mais. O nome. Apaga, escreve. Apaga, escreve. Fiquei assim uns 5 minutos com ele. Ping-pong, né? Vai, vai, vai. Ele já estava cansado. Eu falei, e aí? Qual é a conclusão que você chegou? Rapaz, a mente dele libertou. Sabe por quê? Porque ele estava confiado no braço dele. E quando tu anda confiado no teu braço, tu vai cansar e vai cair, meu irmão. Eu conheço muitos amigos que eles vão, sobe um monte, vai e tal. Quando tu vê que o cara está indo, puf. E eu falo, rapaz, a gente vai em monte. Nós vamos em vigília. Nós vamos em qualquer lugar. Mas nós vamos, sabe como? Não confiar na nossa força e no nosso braço. Nós vamos andando no feito de Cristo, varão. Nós andamos naquilo que Cristo já. E quando nós andamos naquilo que Cristo já fez, varão, está consumado. É tetelestai. Então, eu posso dizer para você que se você é filho de Deus, você já está unido com Ele para sempre. Por causa da morte dele, nós estamos o quê? Amalgamado. Aprendemos aqui no Maturidade. Nós estamos amalgamados em Cristo. Não separa mais, Robson. Nós fomos unidos com Cristo, meu irmão. Ser filho de Deus significa ser inseparável do amor dele. Meu irmão, o amor de Deus me alcançou e te alcançou. O amor de Deus não é igual ao amor de um marido para a esposa, né? Totalmente diferente. Às vezes quando tem uns arranha lá e tal, mas depois a gente se ajeita de novo, né? Acontece comigo, não sei com os irmãos. Né? Então, o amor de filho também não é, por quê? O amor de Deus é um amor ágape, é incondicional. E a gente pensa que ama e sabe dar coisas boas para os nossos filhos, e a gente sendo o quê? Na nossa natureza, mal. E Jesus falou isso. Vós sendo maus, sabe dar coisas boas para os filhos, meu irmão. Pesado, né? Duro é ouvir isso, né? Mas a natureza nossa nunca será boa. Mas aquilo que Ele nos deu permanece para todo sempre, meu irmão. O amor de Deus incondicional.
Então, quando nós entendemos que o amor de Deus é incondicional, não volta atrás, ele quer dizer que é o seguinte: quando eu orei pelo... Esse rapaz estava lá, né? Coitado, fazendo mal às pessoas. Quantos e quantos, né? Lázaro, o nome dele, né? Quantos e quantos, meu irmão, estão aí pelo mundo espalhado. E quando eu orei, meu irmão. Porque eu acredito na libertação do ser humano. Porque eu vi nele a minha vida. Porque assim como ele estava atuando, o mal já habitou na minha vida. E quando eu orei por ele, eu falei, ele já está na mão do diabo, eu quero entregar ele na mão de Deus. Teve até um irmão lá na célula que ele ainda está no processo, ele falou, respirou fundo, falou, Carlinhos, você até orou, mas eu ainda não estou nesse mistério ainda não. Eu falei, amém, tu vai chegar. Sabe por quê? Porque com Deus é assim. Deus vai fazer coisas que você jamais faria. Deus vai te levar em lugares onde você jamais. Você vai viver experiências que você jamais, no teu eu, tu nunca imaginou. E Deus vai fazer assim. E Deus sempre faz assim. Aonde você menos queria estar, é lá que Deus vai te levar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muitos inimigos. E Deus me levou no meu maior inimigo. De madrugada. E eu preguei para ele. E hoje ele é de Jesus. Somos amigos. Tem a família dele. Eu estou para marcar um almoço para ele e a família dele. Olha só o que Deus faz. E eu descobri que meu maior inimigo não é a carne, não é o sangue. É os principados, potestades. O nosso maior inimigo, ele é espiritual, ele é invisível. Tu não vê. Porque quando eu chego na favela e evangelizo os meninos, por mais que estão ali na atividade todo dia, eu falo, rapaz, tu até vê o BOP, tu vê aí a Polícia Civil, a Militar, mas tem um que tu não vê. Ele, qual, irmão? Eu falei, o diabo. É um ser invisível. Esse tu pode dar rajada, pode jogar granada, né, rei? Tu pode destravar aí o pino da granada, tu não mata ele, sabe? Porque ele é invisível. E ele, qual é a arma, irmão? Só tem uma. Aqui, ó. 66, 66 calibre, de Gênesis Apocalipse nele, ó. É, varão. Nós somos o povo que andamos na terra com o maior poder em nós. É o poder da palavra e do Espírito Santo. E se você entender isso, meu irmão, não temas mal algum, porque o Senhor está com... Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal ao... Então, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, inseparáveis, nós somos já amalgamados. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de tudo. Tudo que é dele é nosso, somos co-herdeiro em Cristo. Co-herdeiro significa reinar lado a lado. E para nós finalizarmos aqui, ser filho de Deus significa ter todo o favor e a provisão, meu irmão. Os céus se abriram. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, no Jordão, os céus estão abertos, meu irmão. Toda a provisão de Deus é para mim e para você. Aquela chave do apartamento novo, se não chegou, vai chegar, meu irmão. Aquele carro que tu está almejando, não para o seu deleite só próprio não, mas para poder botar na obra de Deus, também levar os irmãos, vai chegar. Se não chegou, vai chegar, meu irmão. Creia. Creia naquele salário, meu irmão. Rapaz, hoje... Eu fico vendo a minha vida, 3 anos atrás, como eu entrei aqui, meu irmão. Eu entrei aqui arrasado, cara. Hoje, se eu quiser, eu vou com a minha esposa ali. Ou de vez em quando a gente vai no japonês, eu estou fazendo igual a Lu e o Vitor, né? Tem sempre uns casais que a gente, né? Aí eu falei, eu vou tirar essa onda também. Aí vou no japonês com ela. Aí Vale Night, a pastora André, aprendi com a pastora André. Eu quero um Vale Night. Aí um amigo meu lá, que está em Maceió, a esposa dele ligou para mim e falou assim, ó, Carlos, eu vi lá na tua esposa, ela pediu um Vale Night, eu estou pedindo para o meu esposo também um Vale Night. É, irmão, só que o nosso Vale Night não é igual ao do mundo. O nosso Vale Night é se desfrutando do melhor, meu irmão. Tu entendeu? E as pessoas falam, o que eu ganho para aceitar Jesus? O que eu ganho para ser crente? Rapaz, o teu nome aceso no livro da vida. Por onde você passar, pessoas vão ser curadas. Aonde tu botar a planta dos teus pés, Maico, Deus já te deu por herança. E aonde você passar, tudo já é seu, cara. E mais, 100 vezes mais. Nós estamos aqui em 2021 debaixo dessa promessa. 100 vezes mais. Eu estou com o meu amigo Eduardo, rapaz, ele é tremendo. Eu falei, agora, Eduardo, eu vou ter uma conversa com o teu patrão lá. Porque ele ainda não entendeu. É 100 vezes mais em 2021. Você vai honrar ele e vai falar assim, eu agradeço muito,
mas a abundância na minha vida, rapaz, eu não vou ter mais como ficar aqui contigo. Até gosto de você, mas, né, Valéria? E eu creio essas promessas de Deus na vida dos irmãos da igreja, varão. É para nós, amém? Glória a Deus. O que diz aqui em Coríntios? Paulo diz assim, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E às vezes a gente pensa que a gente é qualquer um. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Ainda que venham essas enfermidades no mundo, ainda que venha um coronavírus, sei lá, outro vírus está vindo aí, meu irmão, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha Cristo. O sangue de Cristo está em mim e você, meu irmão. Nós fomos marcados. Nós temos a marca de Cristo. Você sabia que no céu, Cristo ressurreto, Ele tem a marca ainda nas mãos. E nós aprendemos aqui que o escravo, quando ele serve em 6 anos, no 7º ano, ele ganha, né, a liberdade dele. Só que nesse processo ele adquire ali esposa, filhos, ele tem uma opção de ganhar liberdade ou permanecer na casa, mas não mais como escravo, né? Mas como um escravo por amor. Ele decidiu ficar. Você não entendeu? As mãos furadas de Jesus é como esse escravo. Quando ele decide ficar e não ir embora, furavam a orelha dele. E aquela marca na orelha era para diferenciar ele, porque ele decidiu ficar. Você não entendeu? Cristo decidiu ficar. Cristo decidiu ficar. Ele falou: Pai, eu vou para ti, mas voltarei. E quando eu voltar, já está preparado as moradas santas, celestiais, porque onde eu estiver, lá eles estarão comigo. Essa é a promessa. Em oração de Jesus, falar em João 17, Jesus orou. E uma das orações lindas que eu chorava, meu irmão. E Jesus fala: Pai, eu vou para ti, mas eles estão no mundo. Eu peço, não tira eles agora do mundo. Tremendo, né? Jesus pedindo por nós. Não tira eles agora não. Guarda eles. Livra eles de todo o mal. Porque através deles virão outros. Oh, glória! Aí eu te digo para você, você é filho amado do Abba. E nessa noite, para concluir, meu irmão, se você aqui entrou aqui hoje, e se o diabo de alguma forma, alguma opressão, colocou na sua mente, que já estava tudo perdido, que você não é mais, você hoje vai sair daqui falando: eu sou filho amado do Abba, Pai. A coisa mais linda não é ver, eu já vi pessoas ser curadas, já vi, né, pessoas ressuscitarem, eu já vi pessoas andarem, meu irmão, cadeira de roda ali, e eu já vi. Mas sabe qual é a coisa mais linda, cara? É quando um homem e uma mulher, ela vem em direção ao altar de Deus e se entrega no nome do Senhor Jesus, meu irmão. Eu não sei você, mas eu vou pedir à igreja que fique de pé, meu irmão. Nós vivemos dias em que o diabo e o inferno querem questionar a nossa identidade. E se você entrou aqui hoje, e Deus te deu essa oportunidade, e te revelou qual é a sua verdadeira identidade, meu irmão, não eu, mas é o Senhor que está te dando essa oportunidade.